Revoltante, cara. Assim, a gente vem e pontua caso a caso quando há reclamações em relação a racismo em competições da Conmebol. Cada um mais absurdo do que o outro. Esse com o Luigi dói demais por ser um jogador sub-20, né? Um garoto em formação. Mas todos eles têm ali seu motivo de revolta. Mas quando você tem o responsável, o cara que não atendeu a Leila, quando a Leila pediu contato com ele anteriormente no caso do Luigi, ele aparece pra falar, depois de um discurso que, na minha opinião, bem protocolar sobre racismo nas competições da Conmebol. Ele aparece e faz essa menção, ele menciona o Brasil como macaco. O macaco que é um símbolo muito frequentemente utilizado em casos de racismo. Então, foi assim, é difícil de entender esse caso como uma escolha ruim. Escolheu o desenho errado pra fazer uma brincadeira. É mais do que isso, sabe? É um problema grande, é revoltante. Os times não podem passar por cima disso. Isso tem que ser levado, não levado pro mal, mas tem que ser levado com seriedade, sim, porque é uma figura de seriedade, uma figura de autonomia, digamos assim, de autoridade, perdão, dentro da Conmebol. Pô. Não dá pra aceitar, esse tipo de fala é vergonhosa. O nosso ouvinte que mandou mensagem, isso é o suficiente pros times lutarem contra a Conmebol, boicotassem competições sul-americanas. Eu acho isso até meio utópico, a gente pensar que a gente poderia abandonar as competições sul-americanas, mas eu gostaria, particularmente como torcedor do nosso futebol, eu gostaria de ver os times abrindo essa luta na linha de frente contra a Conmebol. Não dá mais, cara, pra tanto caso e não ter atitude e ainda ter que ficar ouvindo coisas como essa, sabe? É revoltante, de verdade é revoltante. E ainda mais, Bruno, a gente pode pegar o próprio discurso do Alejandro ontem, porque ele fala que o racismo também é uma questão de sociedade. Aí na nota de hoje ele fala que é um ditado popular. Então, assim, a gente também tem que falar sobre o seu discurso, né? Porque não tem como essa frase ela ser um ditado popular, uma frase que pode ser utilizada pra praticar racismo contra outras pessoas. Se ele mesmo tá falando que o racismo é para além do futebol, como ele disse no discurso dele ontem, é hora dele repensar a própria fala, então. Porque se é uma coisa normal no lugar em que ele vive, é hora dele repensar. Porque ele não representa só o país dele, ele tá representando todos os clubes da América do Sul. Não é normal, né, Gabi? É comum. Exatamente. Dizer, é normal, né? Uma coisa que é comum pra eles, que pode acontecer toda hora, uma expressão popular ali, mas não dá pra ele usar um discurso de que o racismo não é do futebol, é uma coisa da sociedade, e ele reproduzir isso instantes depois. E não é assunto pra brincar. Ele falou, a importância dos times brasileiros dentro da Conmebol. Essa pergunta só existe por conta das reclamações em relação ao racismo e a falta de atitude. Não era só pra valorizar os times brasileiros, era pra dar uma resposta firme sobre o racismo. Então, cara, o Alejandro Domingues já é uma figura que, enfim, não me inspira nada quando a gente fala sobre a Conmebol. A Conmebol é uma instituição que não me inspira nada de positivo. Então, mais uma prova aí de que os times brasileiros têm muita razão ao reclamar. Não foi, a CBF não mandou ninguém, acionou a FIFA. Acho que é um passo também da CBF falar, teve essa ação aí liderada pela Leila, o São Paulo entrou com o pé. Que respondeu já, inclusive, muito bem, né? Sim, os clubes assinaram, né? Ela tem sido bem assertiva em relação a esse assunto. Os clubes assinaram mais ou menos ali uma união. Nosso ouvinte, Tadeu Rocha, cadê o posicionamento do Edinaldo sobre a fala do mas o Edinaldo, o Edinaldo ele já não mandou ninguém, ele não foi ao sorteio, não mandou nenhum representante da CBF e acionou a FIFA. Aí é diferente. Claro que um posicionamento deve acontecer em breve aí do Edinaldo, mas ele, querendo ou não, ele já mudou um pouco. Eu não sou defensor, longe disso, de Edinaldo Pereira, mas Edinaldo Rodrigues, mas assim, pelo menos ele já tocou uma coisa diferente, que foi, não mandou ninguém, a Leila não foi. Acho que isso, aos poucos, acho difícil a gente imaginar aí uma Conmebol sem Libertadores e brasileiro falando, tamo fora. Não é isso, mas é um indício de que daqui a pouco, se não tiver, pressão política, se não tiver punição mais severa, aí sim a gente pode ver um caminho diferente. Diga, Nini.